então que você fosse direto ao assunto aí. O que Deus colocou no seu coração para a gente estar falando hoje? Sim, dura missão me confiaste hoje, né? Nada, filha. Nada. Tô saindo da minha Tô na zona. intercessão aqui, ó. Tô saindo da minha zona de conforto total. Eu gosto de falar para as crianças, mas, né, a pedido do pastor, como líder do Ministério Infantil, né, ele pediu que eu trouxesse uma palavra para os pais. Então, estou aqui, né, debaixo do temor de Deus e que ele me ajude. Amém. Lua. A palavra assim que eu tenho para trazer hoje pode até parecer básica, né? São conceitos que com certeza muitos de nós já sabemos, mas eu acho que dentro de tudo que a gente tem vivido, Deus tem chamado a gente para rever coisas básicas. É verdade. Né? E uma dessas coisas é o relacionamento com a nossa família, porque depois que tudo isso passar, a gente vai entrar num tempo de reconstrução. Sim. Né? E a gente precisa estar com essa base solidificada, né? Refeita, para que o que for construído daqui para frente tenha uma estrutura firme, uma estrutura sólida. Seja melhor do que estava, né? Seja melhor do que estava. Eu tenho a Exato. sensação que Deus está nos dando uma chance de começar do zero. Sabe? É esse sentimento que eu tenho. Quando tudo isso acabar, a gente parece que vai começar a vida do zero. Né? Vai ter que refazer muitas coisas e dentre isso o nosso relacionamento com a família, com os nossos filhos, é um tempo da gente rever e repensar tudo isso. Então a palavra vai ser um pouco nesse sentido e eu queria ler o Salmo 127:3, que certamente é muito conhecido de todos, da maioria, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Que lindo! E quando eu li esse versículo, o que me chamou a atenção foi a palavra herança. Né? E fui atrás do que é uma herança. É realmente o sentido de bens, de riqueza, né? O Pablo até me ajudou, a gente foi no original e tudo. E de fato, sim, quer dizer a questão de bens, de riqueza. Então a gente pode ver que os filhos são herança do Senhor no sentido de que é um patrimônio. Né? Deus nos deu um patrimônio diante da tamanha riqueza que Ele é, da imensurável riqueza de Deus, se é que a gente pode mensurar a riqueza dele. Verdade. Conseguiu materializar para nossas vidas uma porção dessa riqueza dele em forma de filhos. Né? E isso traz uma proporção muito grande, né? Uma dimensão muito grande, porque a gente fala que os filhos são bênção, sim, os filhos são bênção, mas se a gente olha por esse aspecto da herança, isso ganha uma proporção muito maior. Uau! Né? É só a gente parar para pensar assim, para um minutinho para refletir, né? Na grandeza de Deus, em tudo que Ele representa. Verdade, Cata. Né? No poder que Ele tem. E a gente materializa isso olhando para os nossos filhos, né? Olha para os seus filhos, nossos filhos, e tá ali. Uma porção da riqueza de Deus tá ali. Né? Isso traz uma abordagem diferente e muito maior. E quando a gente recebe, né, vamos dizer assim, recebe uma herança, o que a gente pode fazer com isso? Né? Me veio ao coração 3 situações. Ou a gente pode usar essa herança, gastar, né? Ou a gente pode ser mais cauteloso e guardar aquilo ali, apenas manter, não querer usar muito, deixa ali guardadinho. Ou a gente pode ver como uma oportunidade e multiplicar essa herança, esse bem, esse patrimônio que a gente ganhou. Muito bom. Né? E a palavra de Deus... Alternativa C. Não é? Escolha. Alternativa C. E a gente sabe que a palavra de Deus, quando ela nos ensina sobre mordomia, que é a administração de tudo aquilo que Deus nos dá, ela espera que a gente multiplique aquilo que Deus nos deu. A gente não deve nem enterrar, nem desperdiçar, gastar. A gente tem que ter sabedoria para desenvolver e multiplicar aquilo que Deus nos deu. E da mesma forma, se os nossos filhos são herança, né? É um patrimônio que Deus está nos dando, ele espera que a gente também desenvolva e multiplique os nossos filhos. Não é multiplicar em quantidade. Quem quiser, multiplica também, né? O caso deles, que querem ter 8, por exemplo. Né? Pode ser também. Tudo bem, né? Deus espera que a gente multiplique nossos filhos naquilo que eles são e naquilo que Deus criou eles para ser.
Se a gente Exato. considerar essa questão de valor, quer dizer, você multiplicar o valor daquilo que você já recebeu. Né? E receber uma herança tem um valor, tornar isso ainda maior. Muito bom. Exatamente. Então, a gente pode desenvolvê-los de que forma? No corpo, na alma e no espírito, porque nós somos formados corpo, alma e espírito, certo? Muito bom. Então, se a gente for olhar para a questão do corpo, a gente, como pais, tem que estar atentos se eles estão se alimentando bem, se eles estão se exercitando, se eles não estão muito sedentários, se eles estão, né? Ainda mais nesse tempo de quarentena, né, que eles não estão fazendo PI, né, da escola. Exatamente. Física, né? Exato. E não só nesse período, claro que muito mais nesse período também, mas de uma forma geral, né? A gente tem que se preocupar com a saúde física dos nossos filhos. Sim. Né? A gente não pode se contentar que eles não gostam de comer salada. Tem que insistir, tem que insistir. Tem que proporcionar o crescimento deles físico. Né? Isso mesmo. Na alma, a gente tem que se preocupar com as emoções dos nossos filhos, tem que estar atento se eles estão tristes, se eles não estão, o que eles estão sentindo, quem são as pessoas que influenciam eles, se eles estão sendo influenciados, se eles estão influenciando. Eu acho que nesse caso, especificamente, acho que o mais duro para os pais talvez seja em algum momento descobrir o seu filho com uma doença emocional que já estava ali há muito tempo crescendo nele e você só vai descobrir lá na frente. Exato. Né? Se a gente não cuidar, isso pode acontecer, porque as doenças emocionais, às vezes, elas se revelam lá na frente. Elas são construídas de pouquinho, começa de um jeito que ninguém percebeu, seu filho não falou, você não se interessou, e às vezes lá na frente você vai descobrir alguma coisa mais séria, né? Que pode ser mais complicado de tratar. Então é muito importante cuidar desse aspecto. Essa fase de criança é tão importante, né? Eu tenho vários eventos na minha infância que foram marcantes e interferiram muito na minha fase adulta. Então, os pais estarem atentos nesse período, né? Nessa questão emocional, eu acho tão, assim, significativo, né? É necessário. Exatamente, é necessário, exatamente. E dentro da alma entra também o intelecto, né? O que os nossos filhos estão aprendendo, se eles estão se desenvolvendo bem na escola. A gente está atento ao aprendizado deles. Que tipo de informação também? Que tipo de informação. É verdade. Né? A gente tem que se preocupar com isso, que eles se desenvolvam, mas que eles também, que a gente saiba no que eles estão se desenvolvendo. Exato, porque isso aí é muito importante que você está falando, porque hoje a gente percebe que quando as crianças, os adolescentes, eles têm acesso a algum tipo de informação, isso acaba gerando uma identidade falsa, né? E trazendo aí complicações assim das mais diversas, né? Mas a gente entende que essa é uma área que também merece bastante atenção, né? Exato. Está sendo construída a identidade. Alguém vai falar sobre, né, determinados assuntos, alguém vai falar para os nossos filhos. Então, a gente tem que estar preocupado e tentar ser os primeiros. Isso. A tentar, a conversar, a esclarecer. Verdade. E a terceira parte, que é o espírito, né? É uma grande responsabilidade dos pais também desenvolver os filhos espiritualmente, desenvolver a identidade espiritual dos filhos. Sim. Né? Nesse aspecto, a igreja ajuda bastante, né? Os pais que são comprometidos com a igreja, que os filhos frequentam, né? Com assiduidade a igreja, o ministério infantil, a igreja é um grande aliado, mas existe em casa, o papel a ser desenvolvido em casa, que é em conjunto. Sim. E a maior parte. Que é a maior parte do A igreja tempo. é um apoio, né? Exato. Os filhos passam 1 hora, 2 horas, né, com a gente na igreja, no Ministério Infantil, e todos os outros dias da semana estão com os pais. Verdade. Então, Muito verdade. está nas nossas mãos o desenvolvimento espiritual, a identidade espiritual dos filhos está nas nossas mãos. Sim. E é muito fácil a gente pensar, né, o que a gente quer que os nossos filhos sejam no futuro. Se eu perguntar para o Pablo... Surfista. Dois, yes! Ai. Surfista morando em Miami, alguma coisa não tá certo. Vai ter que mudar de cidade. Mas é natural a gente ver alguns traços dos nossos filhos e a gente já, né, pensa, olha, eu acho que meu filho, Gustavo, por exemplo, ele gosta de matemática, ele é muito centrado, muito racional. Então a gente já imagina, acho que ele se daria bem na engenharia, em alguma área exata.
A Isabela já é toda artística, né? Então a gente começa a pensar no futuro dos nossos filhos, né? E começa a investir também nesse futuro deles, pensando em como é que a gente pode agregar mais conhecimento, pensa lá na frente no college, como é que vai ser, questão financeira, a gente se preocupa com isso. E quando eu estava escrevendo sobre isso, o Espírito Santo me perguntou: e o que você tem sonhado para a vida espiritual dos seus filhos? Uau! Uou! Quais são os sonhos espirituais que você tem tido com eles? Aonde você imagina eles se desenvolvendo na igreja? Quais dons você quer que eles desenvolvam? Uau! E aí, assim, foi um impacto para mim, porque não é que que a gente não pense na vida espiritual dos nossos filhos, mas eu acho que a gente tem a tendência a pensar assim: eu quero que meu filho esteja nos caminhos do Senhor, né? Cresça nos caminhos do Senhor. E aí tá bom já. Né? E para por aí. Mas Deus tem sonhos espirituais para os nossos filhos. Nossos filhos nasceram como um projeto de Deus. Porque Deus tem um propósito para cumprir na vida deles, através da vida deles nesse mundo. Amém. E nós, como pais, a gente tem que buscar em Deus e buscar a ajuda do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, para a gente enxergar o que Deus quer para os nossos filhos e a gente começar a desenvolver os nossos filhos nesses dons. Desenvolver a vida espiritual dos nossos filhos. Amém. Né? A gente tem que buscar o equilíbrio dessas 3 áreas, do corpo, da alma e do espírito, e a gente tem que ser intencional nas 3 áreas. É verdade, Sim, muito verdade. bom. É muito mais fácil, até pela rotina que nos envolve, que os nossos filhos se desenvolvam muito bem intelectualmente, no corpo, mas às vezes na parte espiritual a gente é um pouquinho mais, entre aspas, descuidados, se é que eu posso dizer assim, né? Ou a gente não investe da mesma forma que a gente investe nas outras áreas. Ou não se preocupa com a mesma intensidade em atingir esse propósito de Deus para os filhos. Que foi interessante até quando a Thaís estava compartilhando um pouco comigo sobre isso, que foi a gente pensar, assim, puxa, será que a gente nunca perguntou para Deus, qual é o seu projeto para os nossos filhos? Né? Porque às vezes, que ela está falando, a gente tem a nossa visão, mas entendendo que isso é uma herança que veio de Deus, então até a gente comentou um pouquinho isso, às vezes num testamento, alguma coisa, quem está passando a herança, descreve algumas coisas assim, olha, eu quero que isso aqui seja aplicado dessa maneira. Verdade. Né? Então até quem está recebendo herança, às vezes recebe com condições específicas. Quando a gente pensa nesse aspecto espiritual de filhos, é uma coisa assim que a gente precisa parar para pensar, né? Qual é o propósito de Deus para os filhos de vocês que estão assistindo a gente? Exato. Quer que ele seja um jogador, quer que ele seja um corredor, que ele jogue beisebol, basquete, que ele seja um nadador, que ele seja um grande profissional, um grande empresário, né? Uma advogada, uma doutora, uma médica, seja o que for, né? No aspecto material, profissional. Mas com relação ao projeto específico de Deus, ao papel que o seu filho e a sua filha vão ter no reino de Deus. Sim, qual é a resposta de Deus? Então, eu entendo e concordo plenamente com o que você está falando e dá para a gente exemplificar isso, né? Porque a Bíblia está falando que os filhos são heranças do Senhor. Então, é do Senhor, é um presente que Ele deu para a gente, mas o propósito vem dele, né? E a gente tem o costume de quando a criancinha está... que pode estar frequentando alguns lugares, assim, né? Já está com os anticorpos um pouquinho melhores, nós apresentamos a criança ao Senhor, né? Só que essa apresentação, ela é muito mais séria, talvez, do que a gente pudesse imaginar. Verdade. Porque, assim, quando... né, nós somos 4 pessoas aqui na tela hoje. Os nossos pais todos são pastores. Né? E quando eles nos apresentaram para o Senhor, né, foi uma apresentação para que o Senhor fizesse de nós aquilo que Ele quisesse. Eles nos ofereceram ao Senhor, falando, você está sendo consagrado a Deus. É um oferecimento a Deus, é uma consagração. Muitas vezes a gente pensa nisso só como uma coisa normal, uma coisa rotineira, ou de repente é normal a gente, não, tem que ir lá tal, e fazer a apresentação.
nós não... Que já faz parte do nosso contexto religioso, né? Não é uma apresentação para a sociedade, é uma apresentação para Deus. O Senhor usa... E para o mundo espiritual, né? O mundo espiritual a gente está dizendo, filha de Deus. É 100%. E eu me lembro aqui, rapidamente, né? Eu já falei. O pai da Tata foi o meu professor. Investiu muito tempo da vida dele em mim, no meu irmão, Dudu, tal. A mãe do pastor Pablo Júnior foi a minha professora e diretora do departamento infantil. Olha que legal. A minha mãe foi diretora do departamento infantil. O meu pai uma vez falou, ele estava dando aula num curtinho e ele falou um versículo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Meu pai. Mas ele me falou uma coisa que isso ficou assim e eu uso para o resto coração, né? da minha vida. A Miss vive falando de quanto que ela aprendeu com a mãe dela, com o pai dela, que é um exemplo de homem. Então, só para fechar, a importância que os pais têm na vida das crianças. Nós fomos muitíssimo influenciados pelos nossos pais. Nós conhecemos Jesus olhando para os nossos pais. Existe um poder de ensinar os filhos que foi designado para os pais, a mãe educar nos caminhos do Senhor. Então, e herança, né, não tem a ver com aquilo que você faz para obter. Herança tem a ver com aquilo que você é. Eu sou filho, então eu tenho parte da herança. Uau. Os nossos filhos têm que ser ensinados que eles são heranças do Senhor, que o diabo não toca neles, porque eles são do Senhor, eles têm a cobertura de Deus, eles são um povo separado para continuar o Evangelho, para falar de Jesus e tudo mais. E quando isso é passado, né, isso gera pastores, evangelistas. Exatamente. O futuro da igreja já está garantido, porque, na realidade, o futuro das nossas crianças já existe hoje, dentro da sua casa. O futuro da igreja está dentro da sua casa, hoje, no presente, que vai se manifestar amanhã. Né? Isso daí não tem preço. Sim. Desculpa, Tata, go ahead. Não, imagina. Foi um complemento perfeito, porque nós, como pais, nós temos que ter essa visão espiritual sobre os nossos filhos, né? Nós temos que buscar em Deus que sonhos que nós temos que ter a respeito da vida espiritual dos nossos filhos, né? Para que a gente consiga desenvolvê-los nessas áreas. Eu também tenho um exemplo de que se hoje eu estou, né, um dos ministérios que eu exerci a vida inteira foi o Ministério da Música. Sim. Né? E isso foi algo que Deus colocou no coração da minha mãe e ela eu desde pequenininha ela me ensinou, ela sempre teve muito gosto que eu tocasse na igreja, então ela não mediu esforços para que eu pudesse me desenvolver nesse ministério. Né? E nós temos que também desenvolver os nossos filhos naquilo que a gente enxerga o potencial deles. Né? Se a gente vê que os nossos filhos, né, de repente, têm vocação para pastor, alguma coisa, vamos desenvolver nossos filhos, vamos fazer um culto doméstico, dar a palavra para o seu filho. Né? Incentiva a leitura da palavra, leia com ele. Exato. Encontre livros que ele já possa ler, né, que faça sentido para ele entender, ele a palavra de Deus. Fundamental, isso é muito importante. Tem que ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia todo dia com os nossos filhos e principalmente ser exemplo, né? Aquilo que você estava falando. Nossos filhos vão imitar aquilo que nós somos, seja no corpo, na alma, no espírito. Não adianta eu querer que meu filho coma salada se eu não como. Exato. Né? Que ele estude, se ele se desenvolva intelectualmente, se eu nunca leio um livro, se, né, eu não mostro, né, a minha força de vontade de querer crescer, de querer me aperfeiçoar numa profissão. E também espiritualmente, se eu não oro, se meu filho não me vê orando, não me vê lendo a Bíblia, eles vão aprender como, né? O exemplo começa. E se a gente não conversa com eles sobre isso, então assim, a Bíblia passa a ser uma coisa só de igreja. Exato. Que eles são obrigados a parar por algum momento que eles queriam estar brincando ou fazendo alguma outra coisa, eles são obrigados a ouvir sobre a palavra de Deus. Mas se isso está já na sua casa, né, é diferente, faz parte da sua vida. Você consegue explicar para ele a importância de ter esse momento com Deus, da oração, da palavra, do louvor. Na igreja é apenas mais um momento, e não só em família, mas com a família maior que a igreja, né? com os amigos, com os colegas. Exatamente. E esses costumes, eles são tão
legais e gostosos, né? Porque, assim, eu não me lembro de ter almoçado, jantado, tomado café da manhã sem antes orar, né? Sim. E eu me lembro uma vez quando eu era pequenininho, porque os meus pais me ensinaram, né? Né? Tipo, todo mundo, sai, para, moleque, tem que orar primeiro, aquela coisa assim, né? E eu me lembro uma vez que eu fui para o rancho de um amigo meu lá em Curitiba, né? Eu morava em Curitiba, era no interior do Paraná, não sei. E aí a gente foi almoçar, né? E a gente foi almoçar, aí todo mundo sentou, aí tipo eu parei, né? Eu falei assim, alguém vai orar, né? Mas eles não eram cristãos, né? Aí todo mundo começou a comer, assim, tipo a se servir. E aí eu falei, uau, eles não vão orar? Uhum. Assim, ficou esperando. Que isso já era normal para ele, né? Claro. E assim, porque isso daí é a prática da casa que é ensinado pelos pais, que é ensinado, não é um costume, é a prática da palavra. O Senhor nos ensina em tudo, dá graças, né? Então a gente sabe que a palavra de Deus está comandando a gente a fazer esse tipo de coisa que muda muito. Outra coisa só era a prática da oração. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, durante uma época da minha vida eu tinha muito pesadelo. Eu não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês, mas no meu caso era meio crônico, porque eu tinha muito pesadelo e assim, era sempre com a minha mãe morrendo, com alguma coisa trágica acontecendo, mas sempre envolvia assim. E eu me lembro que eram várias coisas que aconteciam e eu começava a sonhar. E era tipo uma roleta russa para eu escolher. Assim, eu tinha algumas opções para eu escolher que pesadelo que eu queria ter à noite. Meu Deus, que coisa demoníaca! Era uma coisa 100% demoníaca. Então, tipo, ou era minha mãe morrer, ou era eu cair e me machucar, ou era perseguição, era alguma coisa assim. Era terrível. E um dia eu conversei isso com a minha mãe. Falei, nossa, né? Eu tô com medo, tal, né? E ela falou, filho, você tem que orar antes de você dormir, né? E os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. E o Senhor vai proteger você, né? E a sua mente você vai descansar. Gente, eu tinha pesadelo todos os dias. A partir do momento que a minha mãe falou isso para mim e eu orei, eu nunca mais tive pesadelo. Glória a Deus. Isso não é coincidência. Não é. Isso daí é o poder de Deus que é passado pelos pais para os filhos. E às vezes os nossos filhos, como você mesmo falou, né? Você tem que conversar com o seu filho, perguntar para ele, para ver o que está acontecendo, porque eu estava sofrendo com isso. Eu acordava chorando. Eu tinha aquele negócio, eu acordava, estava tudo bem, eu estava dormindo mesmo, então era um pensamento, mas eu estava tolerando essa influência diabólica na minha vida, porque eu não tinha a saída. Nem sabia o que fazer às vezes. Exatamente. Até que foi tão fácil, né? A minha mãe conversou comigo e o problema acabou para a glória de Deus. Nunca mais tive pensamento. Deus é bom. Então, isso mostra mais uma vez quão é importante, né, o papel dos pais na vida dos filhos. Exatamente. E só para encerrar, a gente pode pensar... Tá live aí, a gente vai ter que encaminhar para todo mundo, gente. Tem conteúdo muito bom aqui. Eu escrevi 5 páginas aqui, só conseguia falar uma. Nossa, muito bom. Tem conteúdo para outras lives. Mas só para finalizar, a gente pode se perguntar, né? Por que nos deu os filhos em forma de herança, né? Não podia ser só assim uma bênção, mas a Bíblia reforça que é uma herança. Né? Ou a gente podia querer que Deus nos desse essa herança em forma de bens, assim, materiais. Imagine receber a herança, né? Riqueza mesmo de Deus. Mas ele nos deu na forma de filho. Por quê? Porque se eles nos dessem dinheiro, a gente, né, não teria o alcance que os nossos filhos têm. Nossos filhos têm um propósito de atingir o mundo, de propagar o evangelho, de serem cumpridores, né, do reino de Deus, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E nossos filhos, como diz o versículo 4, né, a sequência da herança fala que eles são flechas nas mãos do guerreiro. Isso. Então, os nossos filhos existem com o propósito de serem lançados
para atingir o mundo no lugar onde eles estiverem posicionados e fazerem a diferença. Amém. Serem lançados Glória a como Deus por isso. flechas do reino de Deus para fazer a diferença onde eles forem lançados. Amém. Se fosse para fazer a diferença perto, ia ser faca, né? Eles são como facas. Pode crer. Mas se são flechas, quer dizer que eles Vão precisam. longe. Hoje. Vão. Um dia vão sair, né, debaixo das nossas asas e vão... Mas isso significa também o alcance, né? Não só a questão de distância, mas a visão de Deus sobre o alcance que se espera para os nossos filhos. Sim. Muito bom. Exato. E o cuidado que a gente tem que ter em moldar essa flecha, porque uma flecha ela não nasce pronta. Né? Ela precisa ser preparada, montada, existem vários aspectos dela, Aerodinâmicos. Se a gente quer que ela atinja o alvo certo, ela tem que ser, né, preparada do modo certo, para ela não se perder no caminho, para ela não perder força, para ela não atingir outro alvo. Bom demais. Então, Para ela não se desviar, né, Deus? sim, então, olhando nossos filhos como herança e como flechas, está a nossa responsabilidade como pais de olhar para eles como corpo, alma e espírito e encontrar o equilíbrio nessas 3 áreas. Amém. Né? Eu acho que é um tempo agora da gente repensar, olhar para os nossos filhos, o nosso dia a dia como tem sido e tirar esse tempo, né, que obrigatoriamente, forçadamente a gente tem tido para a gente olhar para a nossa família e ver quais são as áreas de melhoria. Será que é o corpo? Será que é o espírito? Será que é a alma? Onde eu preciso melhorar e desenvolver mais o meu filho? Muito bom. Queria trazer só um pequeno exemplo da palavra de Deus, que está lá em Juízes, no capítulo 13. Quando Sansão é anunciado para a família, para os pais. Primeiramente para a mãe, que comenta com o pai que apareceu um anjo falando como deveria ser o filho deles. Tinha algumas regras para que Sansão atingisse o propósito de Deus. Verdade. Sim. Me chamou a atenção no capítulo 13, especificamente no versículo 8, Manoá, o pai de Sansão, ele ora a Deus, falou assim, Deus, manda de novo esse mesmo anjo que o senhor já falou para minha esposa, para que ele venha me ensinar como que eu devo cuidar do menino. Me chamou a atenção isso. Juízes 13, versículo 8. Nós precisamos pedir às vezes para Deus, Deus, nos ensina a cuidar dos nossos filhos. Todo mundo fala que vem sem manual e é verdade, vem sem manual. A gente tenta fazer o melhor, mas o melhor, quem pode nos ensinar é Deus. Em resposta à oração de Manoá, Deus manda novamente o anjo para reforçar todas as diretrizes que eram necessárias do que eles podiam fazer para que Sansão pudesse alcançar o propósito de Deus. Sansão depois tem os seus desvios, tem as suas falhas, né, os seus erros, mas a preocupação dos pais de Sansão, principalmente do pai, nessa oração é, Senhor, manda de novo o teu servo para que ele venha e me ensine como é que eu devo orientar a vida do meu filho para que ele seja aquilo que o Senhor quer. Exatamente. Fica a dica. Sim. Exatamente. Se Deus é o autor da herança, né, ele tem total interesse que a gente desenvolva bem essa herança. Exatamente. Nos capacitar e nos dar a sabedoria que a gente precisa, nos dar o discernimento através do Espírito Santo, nos capacitar, né? Nós somos instrumentos de Deus para que os nossos filhos atinjam os propósitos aqui na Terra. Tenho certeza que Deus não vai negar essa resposta para ninguém que pedir. Com certeza. A gente pode falar com fé, porque é interesse de Deus. Né? Muito bom. Se nós pedirmos e porque está faltando, porque precisa, Deus vai responder, Deus vai nos dar as condições necessárias para que os nossos filhos não se percam, mas que sejam realmente uma herança multiplicada de Deus na nossa vida para alcançar o propósito de Deus. Amém. Nossa, bom demais, gente. A gente tem que divulgar essa live, gente. Tem muita coisa preciosa aqui. E olha, se eu fosse você que estivesse aí em casa, papai e mamãe, pega essas verdades pelo Espírito, pratica, gente. Isso vai ser muito bom. Vocês sabem, nós não temos filhos ainda, mas nós somos filhos. E nós temos nos preparado, sabe? A gente tem lido. E eu vou falar com você, eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor já tem falado conosco a respeito dos nossos filhos. Já teve algumas profecias. Eu creio no meu coração que é Deus preparando a gente para aquilo que Ele tem para essas crianças. Não vamos simplesmente gerar filho para gerar filho, gente. Isso é povo sem entendimento, sem cultura, enfim, não é o caso, né? Nós somos hoje fazemos parte de uma liderança de um ministério. Não vamos gerar filho por acaso. Né? Eu creio que vai vir na hora certa, eu creio que Deus vai dar sabedoria e eu creio que Deus tem propósito para a vida deles. Então, papai e mamãe, suga de verdade, ouve de novo essa live, encaminha para outros pais, para outras mães, porque realmente eu vejo Deus
trazendo essa verdade, né? Para proteger, para restaurar, para fortificar as nossas famílias, tanto os pais quanto os filhos. Amém? Amém. Exatamente. Amém. Amém. Isso daí, gente. Então, eu queria pedir, por favor, para que vocês orassem, né? Agora, para a gente terminar a nossa live. Então, Tata, pastor, vocês fiquem à vontade, quem vai dirigir a gente em oração. E eu vou escolher, então? Tá. Então, Thaís. Thaís, olha pra gente. Porque a live é sua. Exatamente. Eu sou a dona da live. Você é a dona da live hoje. Não, gente, assim, tem uma unção especial para essa palavra. Yes. Então, assim, a unção tem que ser completada até o processo final e a oração faz parte disso. Amém. Isso Muito daí, bom, pastor. Muito bom. Amém. Vamos orar. Pai, a gente quer te agradecer por esse tempo que estamos aqui, falando da tua palavra e falando da importância dos filhos que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos porque eles são herança. Nós reconhecemos que eles, antes de serem gerados em nós, eles foram gerados no teu coração. Yes. O Senhor colocou os nossos filhos aqui nessa terra com um propósito. O Senhor tem um propósito para a vida deles. O Senhor tem o propósito deles atingirem o mundo, atingirem vidas, fazerem diferença nesse mundo, propagarem o teu reino, propagarem o teu evangelho, serem multiplicadores, ó Deus, do teu poder aqui nessa terra. Amém. Cabe a nós, pais, instruí-los, cabe a nós, pais, dirigi-los, direcioná-los nos teus caminhos. Eu sei que pode parecer uma tarefa difícil, que para muitos de nós possa parecer até algo meio impossível, mas nós sabemos que o Senhor tem todo interesse em desenvolver os nossos filhos. Nós pedimos uma graça, uma unção toda especial para todas as famílias que estão nos ouvindo. Amém, Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, que Teu Espírito Santo venha colocar em nossos corações os sonhos que o Senhor tem em relação aos nossos filhos, que nós possamos ensinar os nossos filhos nos Teus caminhos, nós possamos ensinar os nossos filhos na Tua palavra, ensinar a identidade espiritual dos nossos filhos, que eles possam saber que Tu és o pai deles e que Tu tens um propósito para a vida deles. Amém. Nos ajuda também como ministério a desenvolvermos as nossas crianças, Sim, a ensinarmos, Senhor Deus, as nossas crianças nos Teus caminhos, que elas possam crescer amando, Senhor, a Tua palavra e fazendo a diferença nesse reino, Pai. Amém. Nós te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.